Boa noite, alunos da FISUL. Hoje, ainda sobre uma pandemia, exatamente 8h30 da noite, horário de bater panela, sempre contra, nunca a favor, vamos continuar nossa aula sobre os poderes que são conferidos aos advogados. Na primeira aula vimos um pouco sobre procuração, na última aula falamos sobre subestabelecimento e hoje vamos falar sobre outro ato exclusivo do advogado, que é a renúncia. A renúncia serve para você, exatamente como o nome diz, renunciar aos poderes que lhe foram conferidos pelo seu cliente. Os motivos podem ser os mais variados, desde o não pagamento de honorários, você não concordar com alguma situação pessoal que seu cliente lhe fez passar durante o processo, ou qualquer outro motivo que lhe faça criar um certo desconforto em patrocinar o seu cliente naquela causa. A renúncia é feita por um documento, uma carta de renúncia. E o grande ponto sobre a renúncia é a necessidade de comunicar ao seu cliente. É necessário avisar a ele que você está renunciando. Além disso, depois que você comunica ao seu cliente, você permanece como advogado da causa por mais 10 dias. Durante esses 10 dias, você deve executar todos os atos necessários para conservar os direitos do seu cliente, mesmo já tendo renunciado. Claro que se o cliente estabelecer outro advogado durante esse período, antes dos 10 dias terminarem, você está totalmente liberado. A ideia prevista no Estatuto da OAB é que seu cliente não fique desassistido. É importante saber que esta regra está prevista no artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Não respeitar os prazos de 10 dias ou não comunicar ao seu cliente da renúncia é uma infração disciplinar. Porém, como tudo no direito, existe também na renúncia uma exceção. Imagine que você está litigando num processo e o seu cliente constitui 5 advogados. Você trabalha num escritório, num grande escritório, e tem vários advogados atendendo seu cliente naquele processo. Se um desses advogados renunciar, ele não precisa avisar o cliente e muito menos respeitar o prazo de 10 dias. Por quê? Porque em nenhum momento do processo o cliente vai ficar desassistido, sem um advogado habilitado representando ele naquele processo. Ainda existem advogados com poderes outorgados para atuar naquele processo. Você não precisa respeitar nem o aviso e nem o prazo de 10 dias. E como é feita uma carta de renúncia? Da mesma forma que o subestabelecimento e a procuração, a carta de renúncia é um documento muito simples. Você primeiro qualifica quem você é, o advogado, e informa que está renunciando aos poderes conferidos pelo seu cliente, também o qualificando, que foram concedidos em determinado momento para atuar em determinado processo. O importante é que você vai comunicar ao seu cliente de alguma forma. A forma padrão é a carta com aviso de recebimento, o famoso AR. Você pega a carta de renúncia, coloca no envelope, manda para o seu cliente, espera o AR voltar. Quando o AR voltar, você informa o recebimento ao juízo. O juiz, então, a partir daquele momento, vai estar contando o prazo de 10 dias. Outra forma também muito utilizada é chamar pessoalmente o cliente no seu escritório, comunicá-lo pessoalmente e fazê-lo naquele ato assinar a carta de renúncia. Outra forma que alguns advogados ainda utilizam é o telegrama nos correios. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre a renúncia. Um abraço e até a próxima semana. Só mais uma coisa. Nunca se esqueçam que dentro do fórum, dentro do tribunal, é muito importante sempre estar bem vestido. Então, sempre vão de terno.